Mas esse estudante foi morto a tiros dentro de casa, numa favela em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Tiro de fuzil, tiro de traçante, a cortar a imensidão do céu azul estrelado. De acordo com familiares, a menina estava com a mãe dentro de uma Kombi a caminho de casa. Testemunhas contam que um agente da Polícia Militar teria atirado na direção de dois rapazes em uma moto que não teriam obedecido a ordem de parar. O disparo acabou atingindo Ágata nas costas. Povo pobre, preto e favelado, nascemos sentenciados, sem direito de viver. Moradores de Recife foram para as ruas hoje pedir justiça pela morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. O garoto caiu do 9º andar de um prédio depois que a mãe dele, Mirtes Renata, deixou o filho sob os cuidados da patroa. Cidadão, cuidado! Você não vê? A próxima vítima pode ser você. Neste vídeo falaremos sobre um tema que tem ganhado relevância no Brasil e no mundo. Isso devido a situações trágicas, como o assassinato do americano George Floyd. E quando a gente fala de George Floyd, a gente fala de um caso específico. Mas o nosso tema ele não é específico, ele é amplo, ele é estrutural e ele constitui a nossa sociedade. E recebemos hoje aqui no Observatório TV a professora Kelly Quirino, que vai conversar um pouco mais com a gente sobre todas essas questões raciais, sobre o racismo. E eu já vou começar, professora, lhe dando as boas-vindas e agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite. E partir para a primeira pergunta, para a gente entender melhor um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, né? Como é que deu a sua iniciação nos estudos étnicos raciais e como seus caminhos dentro da academia chegaram a isso? Olá, cumprimento a todas e todos que estão nos acompanhando. Agradeço o convite, Vinícius, por essa entrevista. Então, eu começo a estudar relações raciais na graduação, especificamente no ano de 2004, quando, na ocasião, a Rede Globo de televisão coloca no ar a novela Da Cor do Pecado, argumentando que é a primeira personagem negra na televisão brasileira, um equívoco, porque antes a Thaís Araújo já tinha sido uma personagem negra na extinta TV Manchete, Chica da Silva. Decidi estudar esse objeto, uma novela, por conta do tema, né? Por conta do título da novela, Da Cor do Pecado, porque me incomodou demais. Por que associar o corpo da mulher negra à cor do pecado? E essa novela, eu começo a estudar relações raciais, e é uma coisa que vai me acompanhar então na minha trajetória acadêmica, porque depois eu estudo no final da minha graduação, meu trabalho de conclusão de curso é a representação das pessoas negras no Jornal Nacional. No meu mestrado, eu estudo a divulgação da saúde negra dentro do jornalismo, e no meu doutorado eu trabalho genocídio da juventude negra, né? Sempre essa perspectiva de relações raciais dentro do campo do jornalismo, né? Dentro do campo da comunicação. Então, uma pergunta bem simples para a gente introduzir mesmo a nossa conversa, que é: o que é o racismo e a partir de quando, na nossa realidade, no nosso contexto brasileiro, as pessoas passaram a ser racializadas, foi compreendido mesmo que havia essa opressão racial, e quando que o indivíduo branco, que o homem branco passou a pensar, nossa, eu sou um ser superior e aquele ser preto, o ser negro é um ser inferior, né? Então, Vinícius, o racismo começa no século XV. O racismo começa no período das colonizações. Começa com a invasão das Américas por parte dos espanhóis e dos portugueses. Claro que quando ele começa no século XV, ele não tem uma estrutura filosófica e sociológica como tem hoje. Ele começa muito nessa perspectiva da dominação, do europeu olhar para esse outro indígena e esse outro negro, e o ver como diferente dele, né? E por ser diferente, o europeu começa a estruturar uma relação de dominação a partir dos traços fenotípicos. Então, uma das primeiras características do racismo que a gente tem é essa: você tratar o outro como diferente de você, a partir da sua cor de pele, do seu tipo de cabelo, tipo de boca, tipo de nariz, e a partir disso você passa a dominá-lo.
Então, a gente precisa entender que o que é o racismo? O racismo é um sistema de hierarquização a partir da raça, né? Raça é uma construção social no qual se convencionou que o modelo hegemônico é o branco, e os outros grupos que não fazem parte disso, eles são realmente considerados inferiores. Aí eu queria que a senhora discorresse também sobre essa questão dessa democracia, desse mito da democracia racial e dessa estruturalização dentro das nossas relações, né, que tem aqui no Brasil, o racismo. E aí, quando você fala assim, todas as vidas são iguais, não existe uma coisa maior que a outra, não, isso é mentira. Isso também é uma coisa discursiva. É uma forma que a branquitude, aí eu vou explicar o que é a branquitude, criou para o senso comum acreditar que todos nós somos iguais, né? Nessa perspectiva dos direitos universais. Porém, o direito universal é a partir desse modelo eurocêntrico. Então, os iguais, a partir desse padrão branco, sim, são tratados de forma igual. Os que não são tratados de forma igual. Não há uma democracia racial no Brasil. Não há, porque aí começam a ter realmente dados empíricos que vão mostrar que na estrutura da desigualdade, a maior representação está as pessoas negras, né? No subemprego, nas piores condições de moradia, menor acesso à educação, menor acesso à saúde, uma realidade que a população negra vive até hoje, 2020. E aí, sim, o movimento negro incorpora isso e fala: a democracia racial é um mito. Não somos todos iguais. Porque a gente sabe como a polícia trata um corpo negro. A gente sabe como o Estado trata um corpo negro. A gente sabe o que o corpo negro precisa fazer para se manter vivo e para lutar para ter as oportunidades, né? Então, na realidade, quando a gente fala que vidas negras importam, a gente não está dizendo que as outras vidas não importam, mas a gente está deixando claro que nesse modelo de sociedade que foi colonizada aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em toda a América Central também, né, que aí a gente tem Jamaica, Haiti, as vidas negras, elas realmente precisam ter o seu valor, porque elas não são tratadas da mesma forma por conta da perversidade, da violência, do racismo. Mas também eu já ouvi falar que a gente está reconstruindo um novo racismo. A gente não, além de reproduzir o passado, a gente constrói um racismo agora, atualmente. Então, a senhora acredita que também essa falta de consciência branca, né, da branquitude, essa falta de consciência também da negritude, pode ser uma reconstrução do que a gente já viveu no passado e não só um reflexo? O racismo tem essa especificidade, né? Ele realmente é versátil. Ele se adapta a todas as sociedades, né? Se no final do século XIX e XX, essa questão do embranquecimento, do apartheid, de você alisar o cabelo, etc. E hoje, não, eu quero meu cabelo crespo, eu quero, né, uma valorização da estética negra, mas você continua ainda tendo uma estrutura que nos mata e que nos coloca em trabalhos subalternos, né? Então, realmente, assim, a gente precisa estar atento a essas mudanças, porque enquanto é muito cômodo para o Estado trabalhar nessa perspectiva, resolver o problema da educação, resolve o racismo. Se a gente resolver o problema de acesso ao emprego, né, a gente resolve o racismo, não. E aí é interessante a gente pensar tanto dentro de sistemas, né, econômicos, dentro do capitalismo e do socialismo. Cuba é um país socialista e racista. A grande estrutura do Estado cubano privilegia as pessoas de pele mais clara. As pessoas de pele mais retinta não estão representadas, por exemplo, no Estado cubano, né? Isso a gente vê mesmo nos países capitalistas, né? Então, a gente muda o racismo. Hoje, nos Estados Unidos, a gente não tem mais esse linchamento como a gente tinha de pegar, né, a pessoa, enforcar e colocar numa árvore. Mas o nosso linchamento, por exemplo, é enforcar uma pessoa negra, a polícia se sentir no direito de enforcar ou dar um tiro e o sistema judiciário absolver. A partir disso, eu queria falar mesmo que, assim, a luta pela emancipação do povo preto, obviamente, ela não é só uma luta identitária, né? Isso já é muito visível a partir desses exemplos que a gente acabou de discutir. Se ela é um projeto político, né? Se ela é um projeto sistemático, como é que a gente faz para acabar? Eu trabalho muito com o conceito de descolonialidade das mentes, do poder. A gente precisa descolonizar os poderes, entendeu?
A gente precisa trabalhar numa perspectiva que a gente conheça a história dos povos originários, dos povos africanos, aumentar a representatividade, desconstruir a branquitude e trabalhar dentro da descolonialidade do poder dentro das estruturas. E tem que ser dentro das estruturas, né? Hoje, como alternativa a isso, é o que eu vejo. Lembrando que, assim, são 5 séculos de construção do racismo, como eu te falei, né? Começa com a colonização das Américas e até hoje a gente tem ele, claro, com todas as mudanças que teve nesses 5 séculos, mas ele ainda está lá. E há apenas 50 anos, né? A gente vai fazer 60 anos que a gente está começando a desconstruir o racismo. Então, se a gente for lembrar na perspectiva histórica, a gente ainda tem um grande processo aí pela frente, né? A gente ainda não tem nenhuma fórmula pronta de como realmente acabar com o racismo. Hoje a gente vislumbra a partir, né, de olhar as civilizações africanas, de olhar as civilizações indígenas, entender o que é, como Laila Gonzalez criou, a americanidade, né? O que é você ser um africano dentro de um país que sofreu, né, com a colonização, sendo uma pessoa negra diaspórica. Mas, assim, ainda, sinceramente, hoje a gente ainda não tem respostas completas de como a gente realmente vai erradicar o racismo. A gente está em um processo. Muito obrigado, professora Kelly Quirino, por ter aceitado o convite do Observatório TV e vindo compartilhar informações tão importantes sobre esse tema que é essencial para a nossa sociedade. E você que acompanhou essa entrevista até o final, não deixe de nos acompanhar através do nosso site observatoriodh.com.br, nas nossas redes sociais, Observa DH, aqui no nosso canal do YouTube, Observatório TV, e também os nossos podcasts que estão disponíveis em 2 plataformas, o SoundCloud e o Castbox. É só buscar Observatório na rádio. Obrigado, até o próximo vídeo.